Pois bem, agora nós vamos falar sobre o segundo assunto, que é a Trindade. Esse assunto polêmico e difícil. De antemão, eu queria dizer aos irmãos que eu não tenho a pretensão de esclarecer e eliminar com todas as dúvidas que vocês têm com relação à Trindade, até porque isso é impossível. Mas nós queremos comentar um pouco sobre o que é a Trindade, sobre o que é a Trindade, conforme diziam os pais da igreja, e aquilo que é consenso entre as igrejas ortodoxas, né? As 3 primeiras lições desse trimestre abordam os seguintes assuntos: eu creio em Deus Pai, eu creio em Deus Filho, eu creio no Espírito Santo. Resumindo, eu creio na Trindade. Existe uma grande polêmica com relação à Trindade, aos que creem e os que não creem na sua existência. Mesmo para os que creem surge uma dificuldade: como explicá-la? Uns dizem que são 3 deuses, outros que é um só Deus que se manifesta em 3. Afinal de contas, quais desses pensamentos estão corretos? Em primeiro lugar, vamos começar falando o que não é a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade não é o sabelianismo. Sabélio, que era um presbítero, cria na noção de que só havia uma pessoa divina, o Deus Pai, que se manifesta nas 3 formas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, ele é alguém que se transformou no processo da história. A doutrina da Trindade também não é o modalismo. Paulo de Samósata, bispo de Antioquia, entendia que Deus se apresentou de 3 modos, mas não existia eternamente como 3 pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre a dificuldade de explicar o conceito cristão de Trindade. O grande problema que existe com relação ao conceito cristão de Trindade é que não podemos explicá-lo satisfatoriamente. A Trindade é um conceito impossível de ser totalmente compreendido por qualquer ser humano, quanto mais explicado. Deus é infinitamente maior que o ser humano. Por esta razão, não podemos achar que seremos capazes de entendê-lo na sua totalidade. Mas, mesmo não conseguindo explicar a Trindade na sua plenitude, isso não invalida e nem serve de argumento para negarmos a Trindade. Poderíamos citar vários versículos onde a Bíblia mostra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus, mas citaremos apenas um de cada para exemplificar. Primeiramente vamos ler Efésios 4:6, que diz assim: um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então esse versículo aqui, ele é claro em dizer que existe um só Deus. Acontece que todo estudante da Bíblia Sagrada sabe que não podemos tomar um versículo isolado para explicar uma verdade ou uma doutrina. Sendo assim, vamos para os próximos versículos. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. O Pai é Deus, assim como o Filho também é Deus. Diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Os irmãos sabiam que os testemunhas de Jeová, eles usam muito esses 2 versículos? Esses 2 versículos é o carro-chefe deles para dizerem que Jesus não é Deus, né? Há um tempo atrás, eu ia dizer há muito tempo, mas isso dá a ideia de que a gente está ficando velho, né? Mas há um tempo atrás, eu ainda era solteiro, eu estava indo trabalhar de metrô juntamente com uma jovem da igreja que eu congregava, que era filha do meu pastor. E no dia anterior, na escola dominical, nós tínhamos estudado sobre a divindade de Cristo. E o assunto foi assim tão bom que nós retomamos este tema enquanto estávamos indo trabalhar dentro do metrô.
Em dado momento, um senhor que estava do nosso lado pediu licença para fazer parte da conversa. E ele nos fez algumas perguntas. É por isso que eu gosto muito da escola dominical, porque eu tive condições de responder às perguntas daquele homem. Mas houve um momento que ele me perguntou se eu tinha uma Bíblia, e eu não tinha uma Bíblia. Eu tinha a Bíblia em casa e tinha a Bíblia no serviço, eu não estava com a Bíblia ali comigo no momento. E ele disse: eu tenho aqui um Novo Testamento de bolso, eu vou ler um versículo e gostaria que você me explicasse ou me respondesse a pergunta que eu vou te fazer. Eu falei: pois não. Ele então abriu em João 17:3 e leu parte do versículo. Ele leu exatamente até aqui. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro. Tendo lido, ele me fez a seguinte pergunta: se o próprio Jesus está dizendo que nós devemos reconhecer o Pai como o único Deus verdadeiro, como é que vocês dizem que Jesus também é Deus? E eu confesso aos irmãos que eu fiquei sem resposta. Foi como se aquele homem tivesse me dado um nocaute. Eu já estava me dando por vencido. Foi então que eu disse a ele: leia todo o versículo. E ele falou: não é necessário. Eu falei: empresta aqui para mim, por favor. E eu peguei aquele Novo Testamento e vi que ele tinha lido somente parte do versículo. Disse a ele então: o senhor não leu todo o versículo. O versículo inteiro diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus está dizendo que o Pai é o Deus verdadeiro, mas que ele também o é, e que o Pai o havia enviado. Aquele homem disse o seguinte: olha, infelizmente eu vou ter que descer nessa estação, um outro dia nós conversamos. E quando ele saiu sobre vaia do pessoal que estava no vagão, dizendo que ele tinha corrido do debate. Eu fiquei contente porque, de certo modo, eu pude dialogar com aquele homem e dar resposta a tudo aquilo que ele havia me perguntado. É por isso que eu digo, né, o crente, o cristão, ele tem que ser no mínimo aluno da escola dominical, irmãos. É inconcebível crentes que passam anos após anos na igreja sem frequentarem uma escola dominical. E as desculpas são as mais esfarrapadas que existem, né? Eles colocam culpa na igreja, no pastor, na lição, no comentarista, nos professores, no superintendente. Eles só não têm coragem e a sinceridade de reconhecer que o problema são eles mesmos. Então você que é aluno da escola dominical, louve a Deus por isso. Essa escola, ela é tremenda, porque ela é uma escola contínua. Bem, o próximo versículo que queremos citar, que diz que Jesus é Deus, que está no Evangelho de João também, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Espírito Santo também é Deus, porque no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus chamou o Espírito Santo de outro Consolador, mostrando que ele pertence à mesma categoria que Jesus, que ele é uma pessoa divina. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Apesar da palavra Trindade não aparecer na Bíblia, alguns versículos mostram a existência dela, isto é, da Trindade. Nesses versículos veremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas unidas, mas distintas. Marcos capítulo 1, versos 9 a 11. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito,
que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Vamos explicar aqui. Jesus, o Filho, sai das águas após o batismo. O Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. Ok? E dos céus se ouviu a voz do Pai que dizia: Este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Então fica claro ali, 3 pessoas distintas: o Filho, o Espírito Santo e o Pai. Correto? Em Mateus 28:19, nós temos lá a grande comissão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que Jesus não deu a ordem para se batizar somente no nome do Pai? Pelo contrário, ele manda que seja batizado em nome da Trindade. 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aqui nós temos a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Filho, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Acabamos de verificar que a Bíblia Sagrada ensina que o Pai é Deus, que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Ela também ensina que há um só Deus. Para algumas pessoas, ou para a maioria das pessoas, isso aqui é um problema, porque nos deparamos com uma dificuldade. Como podem 3 serem um? Ou como pode um ser 3? Difícil, né? Uma das muitas tentativas de se explicar a Trindade é esta. O mistério da Trindade consiste em que em Deus há uma única essência e 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, cada uma das quais é Deus, sem ser 3 deuses, mas um único e só Deus. Podemos comparar este mistério da Trindade com o Sol. O Sol está no céu. Ele produz luz e calor. A luz e o calor são distintos do Sol. A Trindade é algo parecido. O Filho e o Espírito Santo são iguais em natureza ao Pai, mas são um só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. 3 pessoas, um único Deus. Vejamos outra tentativa de se explicar a Trindade. Estou frisando a palavra tentativa porque realmente é muito difícil, irmãos. Deus é um só, uma única substância. Jesus é consubstancial ao Pai, ou seja, existe uma única substância divina, mas nesta substância subsiste 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são 3 deuses, não são 3 seres diferentes. É um único ser, mas existem 3 pessoas. 3 pessoas, uma essência. O Pai é o Deus único, o Filho é o Deus único e o Espírito Santo é o Deus único. Assim como o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Deus é uma essência única e simples, em que compreendemos 3 pessoas. Sinceramente falando, meus irmãos, é impossível explicar a Trindade com palavras humanas, pois elas são insuficientes para descrever algo tão sublime e divino. O profeta Isaías nos diz assim: A quem, pois, fareis semelhantes a Deus?
Ou com que o comparareis? Isaías 40, verso 18. Eis a razão porque tentar explicar a Trindade traz tanta polêmica. É algo que vai muito além da nossa compreensão.